Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada ao pessoal gravado. Estamos começando mais uma aula pela G Concursos. Então, um prazerão estar falando com vocês aí, tá? Espero que essa nossa primeira aula já nos faça íntimos ao ponto de, nas próximas matérias, vocês ainda terem mais possibilidades de serem torturados por nossas aulas. Vocês não têm nenhum tipo de escolha, vocês vão ter que me tolerar por várias leis extravagantes, né? Afinal de contas, essa caminhada nossa pode ser longa, não é isso mesmo? Então, para quem não já tenha conhecido alguma aula nossa, é um prazer estar falando com vocês. Eu me apresento rapidamente. Bom, meu nome é Everton, estou tenente da Polícia Militar, então desejo boa noite. Eu fico acompanhando no chat aqui as dúvidas de vocês, vocês mandam, eu fico junto com o celular aqui no clone, né? Então, boa noite para a Bruna, para a Luísa, boa noite para vocês. Olha só, importante nesse nosso primeiro contato demonstrar algumas situações que, porventura, durante os seus estudos podem acontecer, em especial em relação a dúvidas. Então, é muito comum que surja dúvidas e que essas dúvidas possam ser resolvidas, né? Mesmo que não tenha nossa aula naquele momento. Então, só para você ter uma certeza, né? Nós já estamos trabalhando com docência desde 2011. Então, quero que você acredite em mim quando eu falar dessa banca aqui chamada CRS. Então, essa banca CRS está na minha vida, né? Desde 2004, quando então me tornei soldado aos 18 anos de idade, que é exatamente aquilo que você está buscando, né? Inicialmente, porque em 2009 a gente mais uma vez brigou com esse CRS para ser sargento e conseguimos mais essa vitória. Quando foi em 2013, eu precisava do CRS para ser um segundo sargento e mais uma vez a gente venceu nessa batalha. Quando foi em 2015, eu falei, não, agora eu vou fazer CFO e eu tenho CRS de novo, e foi ele que me fez, então, agora estar tenente. Qual que é o propósito de, em primeiro momento, né, te trazer essa condição de história minha rápida, desse jeito aqui? É demonstrar para você que o nosso propósito é também fazer essa vitória sua. Então, a equipe AG ela vai montar todas as aulas sempre em busca da prova do CRS. Não pode ser que eu não esteja alcançando todo o seu conhecimento em relação ao tema, mas esse não é o propósito. O propósito é que você passe na prova. A partir do momento que você passar na prova, já para mim está resolvido. Podemos aí alavancar outros conhecimentos, mas até então é passar na prova que importa. E depois a gente toca o barquinho e vai alcançando e almejando outros propósitos, beleza? Bom, pensando nisso, a gente vai dar início às nossas aulas, começando pela tortura. Então, a lei de tortura será o nosso primeiro assunto a ser tratado aqui. E considerando ser o nosso assunto e sempre cobrado em provas de soldado, muito mesmo, nada mais justo que realizarmos. Uai, peraí, eu coloquei o errado aqui, meu Deus. Ah, não, tá certo, certinho. Vou encaminhar para vocês esse material após a aula, se já não tiver ele já disponível, já disponibilizo para vocês logo depois, só para termos um caminhar sobre a matéria. Bom, a lei de tortura, eu não quero que você considere ela ainda sendo falada, eu quero que você faça uma contextualização. Então, o que acontece com a lei de tortura no nosso caso de Brasil? Temos a seguinte questão. Quando você fala de tortura, a própria Declaração Universal de Direitos Humanos, que é um tema que se tem, tá, abuso de autoridade aonde? Aí, né, cara? Peraí. Então, eu compartilhei o errado? Não é possível. Ah, menino. Olha isso daí. Será que é da outra aula? Meu Deus. Olha se compartilhou, foi isso mesmo. Olha aí, Anjo. Nada? Nada? Então, vocês já estão sendo torturados por nada aparecer para vocês? Prestem atenção, observem. Opa, então está aqui a lei de tortura, certinha, bonitinha. Então, vamos lá. Apareceu, né? Olha só. Então, considerando esse preâmbulo que nós temos que fazer, porque a sua prova é importante, ela trata da lei de tortura exatamente quando nós consideramos a parte de Declaração de Direitos Humanos, né, quando fala que ninguém será submetido à tortura,
nem a tratamento ou castigo cruel, desumano, ou até mesmo degradante, né? Só que é interessante você pensar o seguinte, mesmo que o Brasil já fizesse parte dessa declaração desde 1948, quando chegou na Constituição de 88, o Brasil foi muito lero-lero. O que ele fez? Ele colocou na própria Constituição algo meio que amplo e aberto. Ó, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamentos humanos degradantes. Beleza, valeu, Brasil. Você copiou lá a declaração. E aí? E aí que a Constituição Federal ela só constou que o delito de tortura, né, o crime de tortura, seria equiparado ao crime hediondo. Beleza, ótimo também, excelente. Só que, em momento nenhum, ela expôs na condição condicional, além dela, a definição do crime. Então, a Constituição ficou, ninguém será submetido à tortura, e aí disse que a lei vai considerar inafiançável e suscetível de graça a anistia, a tortura, né, além do tráfico de drogas, né, mas não falava o que era o crime, certo? Falava assim, gente, mas ninguém vai definir a criminalização desse negócio, nada. Quando foi lá no ECA, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi, né, 89, logo depois da Constituição, lá o legislador já se atreveu, colocou lá assim, submeter criança ou adolescente sob autoridade ou guarda, vigilância à tortura. Não, beleza. Então, já se colocou uma condição de tortura naquela lei do ECA, né? Mas aí, depois que colocou na lei do ECA, definiu o seguinte, falou, gente, mas espera aí, isso aí só define a parte da criança e do adolescente. Ah, já sei, vamos colocar na lei dos crimes hediondos. Então, aí quando foi fazer a lei do crime hediondo em 1990, aí citou que tortura seria equiparada ao crime hediondo. Ah, beleza, é tudo bom demais, tá? Então, deixa eu te fazer uma contextualização. Em 97, aconteceu um episódio, eu tenho certeza que a maioria de vocês não tinha nem nascido em 97, que ocorreu da seguinte forma. Tinha uma região de São Paulo que chamava-se Favela Naval, né, na região de Diadema e tudo mais. O que aconteceu? Um policial começou a fazer blitz e começou, durante essa blitz, realizar práticas de sofrimento físico e mental nas pessoas. Deitava elas no capô, batia no pé, fazia, amarrava as pessoas, esfregava a cara das pessoas no chão. Em um determinado dia, quando um cara que tinha sido torturado por esse policial saiu com o carro e o passageiro estava no banco de trás e tomou um tiro e acertou na nuca, um tiro dado por esse policial, sem motivo algum, só de torturar mesmo, deu um tiro lá, e ele morreu, foi-se então denunciado e então descobriu que um vizinho daquela blitz havia filmado vários dias a ação desse torturador, chamado, na época, esse policial de Rambo. Então, o que foi feito? Cedeu essas gravações para o Jornal Nacional, presta atenção, dia 7 de março de 1997. Eu disse 7 de março de 1997. Bom, quando espalhou isso pelo Jornal Nacional, na época nós tínhamos só TV aberta, né? TV por assinatura era uma coisa potencialmente cara, então deu um clamor público quanto às práticas de tortura desse indivíduo. Foi aí que o legislador correu, pegou o que tinha de projeto de lei de tortura e sentou no Congresso essa lei de tortura. Então, em 30 dias, desde o dia que saiu no Jornal Nacional até o dia 7 de abril de 97, foi sendo ajustada essa lei para que ela, a toque de caixa, fosse colocada, então, a vigência. Então, olha só para você ver. Precisou de quase 10 anos da Constituição para poder um fato desse atribuir a necessidade de gerar a lei de tortura. Então, essa 9455 é uma necessidade em torno das condutas que foram oriundas de um agente público. Só que, diferente da maioria dos países que geraram, então, a lei de tortura para
interferir ou atribuir a prática de agentes públicos, no Brasil não se colocou assim. Então, olha só que interessante. No Brasil, ela é colocada sem exigência da condição de uma autoridade pública para ser autor. Olha que ponto bom de prova. Então, qualquer pessoa na lei de tortura pode ser configurado como autor. Não tem exigência nenhuma. Olha só que interessante, não tem obrigação de ser autoridade pública. Então, no Brasil, grava para a prova, tanto um funcionário público quanto um particular podem alcançar a possibilidade de autoria num crime de tortura, certo? Bom, mas olha só que interessante. Se você buscar essa informação nos demais países que assinaram a Declaração Universal de Direitos Humanos, você vai perceber que lá nesses outros países o crime é somente praticado por agente público. Então, tem até uma figura que se diz os doutrinadores internacionais que essa lei de tortura ela é tão diferente no Brasil que ela é chamada de crime de jabuticaba. O que é crime de jabuticaba? É porque, como jabuticaba só tem aqui no Brasil, essa fruta só existe aqui, aí esse crime só existe dessa forma aqui. Então, é uma forma até de lembrar, falou, opa, esse crime de tortura desse jeito é só aqui no Brasil que tem, não tem em outro lugar. Bom, e aí, considerando as possibilidades de cobrar em prova, a primeira coisa que a gente tem que ter em relação a isso é qualquer exemplo de autor pode ser colocado na nossa prova para soldado, beleza? Tranquilo? Então já é um ponto extremamente relevante, né, para caso cobre diretamente disso na prova, tá? Vamos lá então. Chegando no nosso artigo 1º, a gente tem que constituir o crime de tortura da seguinte forma. Quando eu trato do inciso 1º, eu vou ter as considerações dessa conduta separadas, diferenciadas em torno das espécies, beleza? Então, vamos lá. Quando fala o verbo constranger, presta atenção, quando ele fala constranger, ele está dizendo que eu estou interferindo em direitos individuais, garantias individuais de alguém, estou impedindo ela de fazer alguma coisa, ou estou obrigando ela a fazer uma coisa que ela não queira, beleza? Então, o constrangimento é sempre um incômodo, uma interferência nas decisões de um indivíduo. Bom, beleza, entendi, Everton. Então, constranger é essa interferência, essa imposição, é isso. Só que esse constranger, ele vem acompanhado de uma forma. Como é que eu constranjo alguém? Eu vou ter que empregar alguma coisa contra ela que faça dela se sentir constrangida. Então, o que é feito? É um emprego de violência ou grave ameaça. Lembre-se, só ameaça não vale, tem que ser grave ameaça. Bom, beleza, então entendi. Constranger com emprego de violência ou grave ameaça. Então, só a tortura que tem esse tipo de conduta. Não é, não. Você vai estar aprendendo com os professores de penal, com os professores de penal militar, que você tem crimes que também são constranger com violência ou grave ameaça. Você vai ter crimes que são exatamente isso. Como constrangimento ilegal, como estupro, como extorsão mediante sequestro, extorsão, né? Na verdade, a extorsão mediante sequestro nem tanto, porque lá é só o verbo sequestrar, mas extorsão. Mas, Everton, como é que esses crimes vão ser iguais a essa prática de tortura? Na conduta é igual. Os objetivos e resultados é que são diferentes. Então, na tortura, é constranger com emprego de violência ou grave ameaça. Deixa eu te contar. No estupro, é constranger com emprego de violência ou grave ameaça. No constrangimento, é constranger mediante violência ou grave ameaça. Na extorsão, é constranger mediante violência ou grave ameaça. Então, o que vai diferenciar um do outro é o que eu estou buscando. No estupro, eu estou buscando conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Na extorsão, eu estou buscando vantagem indevida. Certo? E na tortura, o que eu estou buscando? Esse é o ponto de prova. Essa é a pegadinha. Você não vai colocar primeiro o que está buscando, porque buscando são variadas situações. Você vai escrever o que está causando e não buscando. Então, na tortura, eu vou constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, mas eu sou obrigatoriamente responsável para causar um sofrimento físico ou mental. Então,
quem vai definir se vai alcançar um sofrimento físico ou mental é o Juju querido. Quem é Juju querido? Juiz. Então, é o juiz que vai definir. Você, olha, você fez um sofrimento mental nesse indivíduo. Então, imagine só, pense, imagine. Eu pego o indivíduo e o amarro num quarto e deixo ele dentro desse quarto, escutando por horas, músicas de Justin Bieber. Pense só, pense, baby, 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 noite inteira. Isso não é uma condição de tortura absurda, é algo torturante, mas isso quem vai definir para a prova é escrever. Então, a prova tem que te contar, considerando que causou sofrimento físico ou mental, ou considerando que causou sofrimento físico, ou considerando que causou sofrimento mental, tem que ser assim para direcionar a tortura. Bom, então você já entendeu o que é o constranger, a violência ou grave ameaça, e ao invés de buscar, se estiver buscando, eu vou causar. Bom, beleza. Tá, Everton, mas ninguém faz isso a esmo, né? Não necessariamente no inciso primeiro. O inciso primeiro está me mostrando fins para ou em. Então, compara em tem que saber para o inciso primeiro. O que é o compara em? Eu tenho com o fim, para provocar e em razão. Quando eu falo do com o fim de obter, eu estou precisando buscar informações, declarações ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Então, eu constranjo, eu emprego violência ou grave ameaça, eu causo sofrimento físico-mental, mas todo o meu propósito está em torno de obter informação, declaração, confissão. Beleza? Vamos lá? Estão preparados? Vocês 6 aí do ao vivo? Então, vem comigo. Olha só. Presta atenção no exemplo. Namorado que, percebendo que a mulher namorada estava estranha, pois não fazia janta, não havia mais alimentação noturna masculina naquela casa, que então, percebendo essa diferença, busca informações no celular da mulher e descobre ali que há uma traição. Querendo saber quem é o amante, o namorado, então, emprega violência na namorada com o fim de obter a informação de quem é o amante. Pergunto a vocês, é crime de tortura? Sim ou não? Pode mandar aqui no chat, aqui a gente interage bastante no chat. O que vocês acham? Cadê ninguém? Ó, o Carlos falou que sim. Muito bom, hein, Carlos? Vitor também falou que sim. A Luísa falou que sim. Mas ninguém? Cadê os outros 3? Cadê os que me cumprimentaram no início? Quê? Ninguém mais? Pois é, então, a Bruna falou que sim. Ótimo, vamos interagir. Daqui a pouco eu ligo a câmera de vocês aí, que eu tenho esse poder aqui, ó. Vou ligar, quer ver? Então, tô brincando, não tem. Calma, segura. Daqui a pouco tem gente correndo e tal, aquela coisa. Calma, não tem esse poder. Então, deixa eu contar para vocês. Bom, pelo que eu vi aqui, todos responderam sim. Então, todos erraram. Acorda, menina. A prova pode ser depois de amanhã, quem sabe? Então, fique esperto, não fique errando essas pegadinhas lero-lero de prova. Eu disse que o namorado constrange a namorada com violência para obter informação de quem é o amante. Que horas que eu falei que ele causou sofrimento físico ou mental? Que horas, hein? Falei que ele empregou violência, podia ter falado que ele empregou grave ameaça, não adianta, eu não falei que causou sofrimento físico-mental. Então, a pegadinha dessa pergunta já foi uma questão de prova do CRS de 2016, exatamente assim. Então, fiquem espertos. Quando é para ser tortura, tem que chegar no causar. Então, causar sofrimento físico-mental. Então, para que fosse tortura esse exemplo, o namorado tinha que constranger a namorada com emprego de violência, causando sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação de quem é o amante. Aí você pode considerar tortura, tá vendo? Então,
Dica exatamente essa, beleza? Bom, e o que é isso, Everton? Fim de declaração, de confissão, é exatamente torturas de meio de prova. Ah, eu quero saber. Já viu aquela parte do filme do Tropa de Elite? O quê? Você não viu Tropa de Elite? Mas isso é a regra número 2 de ser policial militar. Você tem que assistir o 1 e o 2 e fazer uma resenha sobre o filme. Brincadeira, não tem não. Mas você tem que lembrar que lá tem uma cena que fala assim, cadê o baiano? O que ele está querendo com esse menino? Ele está querendo torturar ele, constranger mediante violência, para que ele conte onde está o baiano. Não é isso mesmo? Então, é bem essa condição, tá? Então, esse seria um exemplo da letra A, tortura, prova. Já na letra B, é uma tortura crime. Eu tenho que constranger com violência, grave ameaça, causando sofrimento físico-mental, para que provoque a vítima de tortura uma ação ou omissão de natureza criminosa. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Vai ter um cara torturando uma outra pessoa para que aquela pessoa que está sendo torturada faça um crime? É, exato. Então, eu vou causar sofrimento mental na vítima, trazendo nela que o que eu quero que ela realize é um crime. Então, é uma coação mesmo. Ó, eu vou causar em você, com emprego de grave ameaça, um sofrimento mental. Se você não matar seu vizinho, eu vou continuar aqui na sua casa, te interferindo na sua vida, cerceando sua liberdade, deixando você sem comer, dando você banho de água gelada. Eu vou gerando sofrimentos físicos ou até mesmo só mentais em você, só para que você vá lá e mate aquele vizinho. Então, a prova tem que trazer essa condição bem clara em relação a o que você quer provocar. Então, eu vou provocar com que aquele indivíduo faça um crime de tanto que ele está sendo constrangido e causando sofrimento físico-mental. Beleza? Já na letra C, eu tenho uma tortura chamada tortura preconceituosa. Não é só uma tortura racial, porque ela tem também a questão da religião. Então, deixa eu trazer uma dicasinha boa para vocês aqui. Ó. A letra C, em razão da discriminação racial ou religiosa, por isso que ela é chamada de preconceituosa. Mas só tem a racial ou religiosa, não tem sexual, já caiu em prova, não tem homossexual, não tem de gênero, não tem de sexo. Então, essas situações poderiam ser formas de inserir na questão, para você acreditar que, pela forma que hoje nós discutimos, debatemos esse assunto, teria. Não tem. Então, é só a condição racial ou religiosa. Como que seria isso? É a discriminação racial mesmo. Eu vou arrancar os dentes um a um, sem anestesia, forçadamente, constrangendo com emprego de violência, causando sofrimento físico naquele indivíduo, porque ele é negro, simplesmente por isso, certo? Ou do ponto de vista religioso, porque ele pode ser ali um judeu, ou pratique-se um judaísmo, né? Ou é um presbiteriano, ou é um protestante, né? Então, umbanda. Então, discriminações estão sempre vinculadas à condição religiosa. Fique tranquilo, a prova sempre vai trazer para você, quando ela colocar o nome da religião, dizendo que é uma discriminação religiosa, para que você lembre se tem ou não isso no artigo 1º, certo? Teve um aluno, certa vez, eu gosto de trazer essas perguntas antigas, porque pode ser aquilo que você tem curiosidade. Teve um aluno uma vez que perguntou assim, professor, o que seria uma prática de tortura, né? Já que a prova mesmo, ela não vai poder conceituar, né? Porque você pode perceber que a lei ela não conceitua, né? Tortura é tal coisa. Ela não conceitua. E é interessante quando fala-se disso, porque é o seguinte, quando você fala de tortura na lei, ela não fala um conceito, né? Ela não traz um conceito do que seria. Então, quando você falar de tortura, você tem que levar a uma situação de conhecimento externo, né? E tem uma convenção que o Brasil, inclusive, ratificou ela em 91, uma convenção né, não é banindo, não, é contrária à tortura,
que diz o que seria tortura. Então, ele fala que a tortura seria ato que causa dor, que causa sofrimento agudo, sofrimento físico, mental, de forma intencionalmente feito por uma pessoa, e aí traz já os termos da lei, né, com o fim de obter e tudo mais. Mas aonde eu quero chegar com isso? Então, na prática, tem várias modalidades de tortura que são do contexto histórico, porque como hoje ela tem uma prática criminosa, você não vai ter inovações, né? Então, você tem, por exemplo, a cadeira de chamas. Como é que é a cadeira de chamas? É uma cadeira de metal, né? Uma cadeira feita com madeira e tem pontas de metal nessa cadeira inteira, e elas são amarradas, né, ao fundo delas, assim, onde elas são presas na cadeira, elas são amarradas com um fio de cobre, e esse fio, cada fiozinho amarrado num desses pregos. Esse fio ele vai até uma parte de baixo da cadeira, onde se coloca brasa quente. Então, na hora que essa brasa esquenta essa linha de fio de cobre, ele esquenta os pregos. Aí, na hora que você amarra a pessoa na cadeira, o prego vai entrando na pele e vai cauterizando a pele ao mesmo tempo. Olha que tortura bacana. Assim, não é bacana, né? Estou dando exemplo, seria a questão da tortura. Então, não mata a pessoa e obtém dela alguma coisa em relação à tortura. Tem o rolo humano também, acho muito legal o rolo humano. O rolo humano amarra a pessoa com os braços para trás, assim, num tronco, tipo num tronco, né? E ele gira, sabe? Só que junto com o tronco, assim, aproximando do tronco, o corpo está aproximando, assim, chega assim, tem um ralador, um metal preso em outro tronco, com várias pontas abertas, assim, ó. Aí você vai passando, vai girando a pessoa, assim, ó. Aí ela vai pegando naquela parte metal, ralando nela, sabe? Você entendeu? Vai pegando a carne viva, assim, ralando, e fala assim, fala, cadê o baiano e tal, entendeu? Então, assim, acaba sendo bacana, assim, de lembrar, sabe? Tem outras extremamente interessantes. Tem uma que chama freio humano. Essa é muito boa também. Coloca-se dentro da boca da pessoa uma bola, uma esfera. Só que essa esfera é tipo duas colheres, assim, ó. Coloca duas colheres, assim. Aí, na hora que vai girando a manivela, assim, ó, ela vai abrindo, entendeu? Aí ela vai quebrando os ossos da mandíbula, assim, ó, lentamente. Lentamente. Então, é interessante essa também. E, para fechar, assim, só para dar um outro exemplo, né, tem uma que chama alavanca, e a alavanca seria mais simples de ser feita, né? Não precisaria de muita coisa, não. Só uma corda e uma polia mesmo. Então, você amarra a pessoa com os braços para trás e levanta a pessoa com o próprio peso do corpo. Isso mesmo, quando você levanta ela devagar, com os braços para trás, é fisiológico que você consegue levantar o seu corpo. O ombro vai levantando o seu corpo. Só que a hora que está lá no alto, solta você de uma vez e trava a corda no meio do caminho. Então, você está com os braços para trás, assim, a hora que você vai cair, tal, aí você vai e gira seu braço para o lado de trás, assim, sabe? Entendeu? Trau, destragando, arrebentando seu ombro todo. Tá entendendo? É só esses exemplos, assim, para deixar claro como que seria essa condição, tá? Agora, eu acho que vocês perceberam que ponto que pode chegar essas coisas, né? O Leonardo, doutor bacana. Não, bacana sim, né? De lembrar do exemplo. Bom, vamos lá. Então, se eu entendi o que seria esses meios, então, seu Everton, por que isso é tão importante para o critério nosso, né, da prova de soldado? Bom, meus amigos, hoje é um crime militar quando é praticado por policial militar. Você vai aprender lá com o professor de penal militar que agora nós temos as leis, né, as leis extra Código Penal Militar, chamado crime militar por extensão. Esses crimes agora abrangem o ambiente militar diante do artigo 9º, ele vai te explicar isso lá. E a partir daí, você tem que lembrar que essas condutas, então, elas podem ser praticadas por um policial militar. E isso acaba fomentando a necessidade de conhecermos esses aspectos, né? Olha só, se eu entendi o inciso primeiro, que ele então é uma tortura prova, uma tortura crime e uma tortura preconceituosa, e se eu entendi que é necessário causar um sofrimento físico-mental, é importante que, quando eu vou para o inciso segundo, eu entenda que é um outro tipo de tortura mais íntima. Como assim? Íntima. Porque agora você vai ver que eu tenho condições específicas de autoria. Olha só. Submeter alguém. Então, veja só a diferença. Aqui é constranger com emprego de violência ou grave ameaça. Então,
Quando eu faço constranger, eu estou interferindo nas decisões de alguém para constranger. Aqui não, aqui é submeter. Por que aqui não é constranger? Porque quem eu realizo a tortura está sob a minha guarda. Quem eu realizo a minha tortura, eu tenho poder sobre ela, eu sou o pai dela. Quem está ali sofrendo a tortura, eu tenho autoridade sobre ela. Eu sou o seu superior hierárquico, eu sou o seu instrutor lá na academia de polícia. Então, eu posso acabar te submetendo, não considerando um constrangimento, mas somente submetendo ao emprego de violência ou grave ameaça, porque você é meu subordinado, então eu vou te submeter. Não tem constrangimento ali. Eu vou te colocar na condição de tortura porque eu tenho essa autoridade. Mas então, para ser tortura, qual foi a palavra e que tem que preocupar com a prova e na prova que caiu? Intenso sofrimento físico-mental. Então, toda vez que você lê a palavra intenso, lembra que é um foro íntimo. É um foro íntimo, porque eu tenho guarda sobre a vítima, eu tenho poder sobre a vítima, eu tenho autoridade sobre a vítima. Então, vai ser necessário ser intenso, porque eu posso remetê-lo ou reiterá-lo várias vezes. Eu posso torturar hoje, eu posso torturar amanhã, eu posso torturar depois. Então, é uma situação que eu acabo definindo de maiores possibilidades de permanecer torturando. Por isso que fica intenso. Porque eu tenho um elo com a vítima muito grande. E esse intenso sofrimento físico-mental eu realizo porque eu quero aplicar um castigo pessoal ou eu quero fazer algo de caráter preventivo. Carlos pergunta, aquele caso da Rotan foi considerado tortura? Carlos, sem entrar em detalhes, até porque isso é o processo que define essa condição, você deve estar citando, é o caso que tem uma imagem demonstrando lá em um curso Rotan, um indivíduo tomando um tapa no rosto, não é isso mesmo? É isso que tem na imagem, não é isso, Carlos, que você está falando? O que que acontece? É importante considerarmos o seguinte, se eu levar para o caso prático, eu posso errar na prova exatamente por esse motivo, porque eu vou estar ali com pensamentos subjetivos, né? Eu vou ter que eu considerar aquilo como uma tortura ou a prova vai ter que me dizer que é tortura. Entendeu, Caso? Então, se a prova te mostrar aquele vídeo e falar assim, considerando que o indivíduo que deu aquela bofetada tinha autoridade sobre a vítima, gerando intenso sofrimento físico-mental, aí, Carlos e demais, podemos considerar ser tortura. Olhar só a imagem, interpretar ela já como intenso sofrimento físico-mental e que ali está sob a autoridade ou guarda, traz muita condição complexa se a prova não disser, beleza? Então, na questão pessoal, você fala comigo, você acha que aquilo ali alcança isso? Olha, eu acho que dentro daquilo que foi apurado, não se alcançou isso aqui não, tá? O que se foi apurado. Mas eu não sei como ficou a apuração, não sei como ficou o resultado disso. Agora, é importante lembrarmos, a prova pode dar um exemplo no ambiente militar? Pode. E ainda perguntar se seria um crime militar? Aham. Então, a pergunta do caso acaba sendo boa inteiramente por isso. Olha, tem possibilidade de botar um exemplo? Tem, mas você tem que estar amarrado às palavras do inciso. Então, veja só, verdadeiro ou falso? Instrutor da Polícia Militar que pega seus subordinados e leva-os para uma mata para treinamento. Em determinado momento, um indivíduo que não está cumprindo certamente as ordens do superior é, então, submetido por esse que tem autoridade, com emprego de violência, como forma de aplicar castigo pessoal, vários bofetadas, várias pauladas nesse indivíduo. Pergunto, isso é crime de tortura? Sim ou não? Ó, o Leonardo falou que não. Ó, o pessoal tá falando que não. E aí? Vitor falou que não. Hã? É isso mesmo, né? Não. Então, parabéns para os que escreveram não. Os que não escreveram estão totalmente comedidos, podem começar a escrever de novo, beleza? Então, vamos lá. Por que que não? Eu não disse intenso sofrimento físico-mental. Então, agora vocês estão safos, vocês estão espertos
com as possibilidades de questão de prova. Então, fica antenado com essa questão, isso é importante para nós, beleza? Como forma de aplicar castigo pessoal, caráter preventivo, mas com intenso sofrimento físico-mental, beleza? Como seria um castigo pessoal? Então, exatamente esse exemplo que eu estava dando, né? Imagina que o instrutor leva os seus instruendos lá para a mata, um começa a não praticar determinada conduta ali mandada pelo superior, pelo que tem autoridade, então ele, para aplicar castigo pessoal, gera um intenso sofrimento físico ou mental, beleza? Agora, a de caráter preventivo, ela é ainda mais asquerosa, né? Que é, por exemplo, uma pessoa que tem um filho e o mantém o tempo todo ali em intenso sofrimento físico-mental, impedindo ele de praticar algo que o contrarie, né? Ah, eu vou te amarrar de cabeça para baixo em correntes e te amarrar na laje, te amarrar no teto. Isso poderia ser proporções importantes em relação a isso, para trazer um inciso segundo. Pegadinha de prova, lembre-se, tanto o inciso primeiro quanto o segundo tem reclusão de 2 a 8 anos. Todos os dois têm. Só que você não pode esquecer que esse tipo de tortura é uma tortura que eu vou colocá-la como um castigo. Então, ela pode ser chamada pela doutrina como tortura castigo, beleza? Então, é importante essa separação das demais torturas, porque você tem a tortura crime, você tem a tortura prova, então isso poderia ser uma forma considerada. Então, chame essa do inciso segundo de tortura castigo, para que caso a prova cobre, você saiba também esse nome da questão doutrinária, beleza? Não se esqueça, essa é uma condição que depende de autoria de crime próprio, então depende de o autor ter a guarda, ter poder ou ter autoridade. Tranquilo? Beleza? Não podemos confundir tortura, castigo com maus tratos lá do Código Penal, que seu professor de penal também já deve ter falado desse crime, se não irá falar. Tortura, castigo, ela tem a palavra intenso exatamente para diferenciar um com o outro, beleza? Em relação a isso. Bom, e o parágrafo primeiro? Bom, primeira pegadinha dele é dizer que ele tem a mesma pena das demais modalidades de conduta comissiva, aquelas de praticar. Então, esse parágrafo primeiro, ele corresponde a uma tortura pela tortura. Ué, peraí, Everton. Como assim? Tortura pela tortura? É, tortura pela tortura. Ele é uma modalidade que eu vou colocar e vou chamá-la de equiparada à tortura. É, equiparada. Por isso que ela fala, na mesma pena incorre, tá? Na mesma pena de tortura, né? Eu vou gerar um ato que a lei não me autoriza a gerar, certo? Então, imagine só, eu estou realizando uma conduta que não tem escrito aqui violência ou grave ameaça. Aí, então, isso aqui é bom demais para a prova. É, porque a condição da vítima agora é específica. A pessoa está presa, quem? A vítima. Ela está sob a medida de segurança. O que seria esse? É um manicômio, um tratamento psiquiátrico, né? Aí eu vou submeter ela a um sofrimento físico-mental, praticando um ato não previsto em lei ou não resultante em medida legal. Então, quando vai especificar essa condição do parágrafo primeiro, você tem que considerar que, quando ele fala de prisão, ele está falando de tudo quanto é tipo de forma de manter um indivíduo enclausurado, cesseado sua liberdade. Então, o policial militar ele pode entrar nessa aí também. Pode. A finalidade que você tem com essa tortura é simplesmente o prazer de torturar. Esse tipo de tortura que eu não tenho que observar nada específico, não tem finalidade específica, não. É simplesmente o prazer na tortura. Sabe? Vai falar, vou aplicar uma tortura bacana. Certo? Então, como que fica essa condição aqui? Imagine um policial que tem tido várias ocorrências de furto, certo? Várias ocorrências de furto, e está deixando o policial do bairro extremamente nervoso, porque ele não consegue identificar quem é um autor de jeito nenhum. Aí, em determinado momento, na madrugada, esse policial militar depara com o autor,
tentando furtar mais uma vez e captura ele. Ah, então você é o tal do furtador, né? Agora eu vou te levar preso. Mas antes de eu levar você preso, eu vou esfregar a cara sua no asfalto, arrastando você pela viatura, assim, rodando o bairro todo, assim, arrastando, em cada loja que você furtou, eu vou bater sua cara no chão e tal. Então, tem alguma situação da lei que prevê que eu posso ficar esfregando a cara do bandido na rua, pro caminho todo afora? Não tem. Sabe aquelas situações assim, né? Eu vi até uma reportagem dessa na Austrália. Polícia coloca os 2 botijões de gás que o indivíduo furtou nos ombros do autor para que ele leve os 2 botijões a pé ao lado da viatura até a delegacia. Estava desse jeito, estava escrito em australiano isso. Pergunto a vocês, é lógico que está subjetivo, mas se mostrar que teve um sofrimento físico ou um sofrimento mental ao indivíduo, vai trazer esse parágrafo primeiro para o autor. Então, está aí uma disposição que pode ocorrer, e eu vou te contar mais. Tem gente que despreza, né, essa parte da questão da medida de segurança, né, mas tem que lembrar que isso é o que mais deve ou pode acontecer, que é você pegar vamos pensar aqui, né? Um indivíduo que deveria estar numa cela separada e colocar ele junto, né? Você sabe, estou tentando lembrar um processo que eu acabei lembrando. Você lembra de uma reportagem, talvez você não vai recordar, que tinha uma mulher presa na cela de homens, lá no Pará? Alguém de vocês lembra disso? Então, você sabe de que foi enquadrado o carcereiro lá, o agente prisional que colocou ela em tortura? Entendeu? Lá no processo foi alegado que ele sabia dessa condição e colocou ela lá porque ela reclamou da cela que ela estava. Então, você vê assim, é praticar um ato não previsto em lei, não resultante de medida legal, e o cara, esse pessoal internado em manicômio, né? Não, a enfermeira acordou mal-humorada, vai colocar o cara no choque lá. É exatamente esse tipo de ato que pode ser considerado. Então, esse parágrafo primeiro é o parágrafo chamado torturas pela tortura, e pode ser também cobrado em prova dizendo que ele tem um crime diferente dos demais, né, em relação a isso. Não, ele diz na mesma pena incorre. Então, artigo 1º, quando tratarmos do inciso 1º e 2º, reclusão, no parágrafo 1º também reclusão, da mesma forma que de 2 a 8 anos, beleza? Vamos para o segundo, parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Então, pegadinha de prova. Todas as penas da lei de tortura são de reclusão. Falso. Aqui, ó. Pena de detenção. Everton, nas provas da polícia, cobra-se muito esse negócio de pena? Não, não é tanto, não. É bem lero-lero. Agora, sobre reclusão e detenção, a gente já vê cobrar mais. Então, tem que ficar esperto em relação a isso. Vamos lá. Então, o que é o parágrafo 2º? O parágrafo 2º é o seguinte. Você tem uma situação na tortura que é um ato que vai trazer um sofrimento físico-mental à vítima, né? E que, por acaso, a autoridade que deveria evitar, né, trazer formas de evitar, ele fica coagido quando ele, então, não quer participar daquela prática. Então, vou te dar um exemplo. Tem lá 2 policiais, eu gosto de dar um exemplo de polícia para ficar mais claro dentro daquilo que você enxerga, né? Porque exemplos comuns, né, do dia a dia são mais difíceis, por isso que esse crime é chamado crime de jabuticaba, né? Só no Brasil que qualquer um pode praticar. Então, imagina que 2 policiais militares estão praticando uma tortura contra o indivíduo ali em determinado ambiente, chega um comandante, né, daqueles militares, vê aquilo e se omite. Isso é a situação desse crime específico. Ué, Everton, então por que não vai acontecer com ele igual no direito penal lá, garantidor? Por que não vou aplicar nele os mesmos crimes dos demais autores em tortura? Simples, porque nesse caso do parágrafo 2º, o objetivo dele é ter uma pena específica para aquele que só se omite em face às condutas. Então, ele está vendo a conduta praticar, mas ele não faz nada para impedir, não faz nada para evitar. Esse indivíduo vai estar na pena de detenção de 1 a 4 anos. Beleza? O outro verbo já é
não tem ele ali, né, quando ele tinha um dever de apurar. Então, agora, o comandante não está na cena do crime, não está naquele local que aconteceu a tortura. Ele está na sala dele e chega as informações de que houve uma prática de tortura. Chegando essas informações, que ele tem o dever de apurar, ele não faz, então ele se omite. Então, nós temos duas situações. É uma que ele percebe e não evita, e a outra que ele sabe, procurou saber ou alguém te disse e não apurou. Então, essa seria a situação do parágrafo 2º, beleza? Bom, se eu entendi que o parágrafo 2º eu tenho uma pena de detenção, como é que é chamada essa tortura, Hector? Essa tortura é chamada de tortura omissão, beleza? Então, nesse caso, a tortura omissão, ela é colocada de uma forma não só amena, mas que, como esse indivíduo não pratica efetivamente a tortura, então eu vou só aplicar a condição de detenção nele, beleza? Nós não podemos esquecer dessa diferença, tá? Importante mesmo, já caiu em prova pelo menos umas 2 vezes, eu lembro de ter caído isso aqui em prova, tá? Vamos lá. Considerando uma pergunta doutrinária, sempre acontece, né? Tem vários alunos que estudam pela doutrina, embora eu critico bastante isso, pelo menos para as provas do CIS, não tem essa necessidade. Você tem sempre aquela ideia assim, ó, mas no caso do crime de tortura ou omissão, ele é um crime de tortura como outro qualquer? Então, quando fala da hediondez, você tem algumas doutrinas que falam que ele não seria equiparado a hediondo. Você tem algumas doutrinas. Mas, numa situação de prova de CRS, considera essa tortura omissão nas mesmas situações das outras torturas. Qual que mesmo situação? Perda de cargo, aumento de pena, essas coisas, tá? Pelo menos isso, relembre que estariam nas mesmas condições. Vamos lá. Parágrafo 3º, você tem as qualificadoras no crime de tortura. Então, quais são essas qualificadoras? Você tem uma qualificadora quando se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Cuidado, nós já tivemos prova que trocou isso aqui por leve, então fique esperto com isso, né? A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e se resultar a morte de 8 a 16. Lembre-se que, ó, dica boa de prova. A prática de tortura, ela pode gerar um resultado de lesão corporal grave. Ela pode gerar um resultado de lesão corporal gravíssima. Mas eu não posso ser punido por tortura e por lesão corporal gravíssima. Por quê? Porque a própria lei de tortura já me disse que se eu resultar numa lesão grave, se eu resultar numa lesão gravíssima, eu já tenho uma pena específica. Entenderam? Então, não pode ser aqui, numa questão de prova, dizer que você vai ser punido pela tortura e também pelo um crime de lesão corporal. Não pode. No caso da morte, eu tenho que explicar com um detalhe ainda maior, porque já foi cobrança em prova, a gente tem que lembrar disso. Você tem no homicídio, lá no homicídio, no penal, a possibilidade de ser punido por um crime de homicídio qualificado pela condição, pelo meio da tortura. Então, lá você tem um homicídio qualificado pelo meio da tortura. Aqui você tem uma tortura qualificada pelo resultado morte. Ué, Everton, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Numa, o cara morre porque você torturou. Na outra, por conta que você torturou, o cara morre. É, isso mesmo. Então, vamos trazer isso para diferenciar para a prova? Então, vamos lá. No homicídio, eu quero matar. E o meio que eu utilizo para matar é tortura. No crime de tortura, na lei de tortura, eu quero torturar. E somente torturar. E nada mais que torturar. Mas acabo alcançando a morte. Então, nos dois, eu tenho qualificado. Homicídio qualificado, tortura qualificada. Mas o que diferencia um dos dois é a intenção. Então, um eu tenho intenção de matar, o outro eu tenho intenção de torturar. No que eu tenho intenção de matar, eu torturo. No que eu tenho intenção de torturar, eu acabo
alcançando a morte. Vamos dar exemplo prático agora? Então, imagina só. Estou eu, tranquilo, sexta-feira, sextou, tranquilaço. Eu decido, é água, viu, gente? Depois da sextou, eu tô mostrando o copo aqui, assim, olha o cara bebendo. Não, é água mesmo. Então, o que que acontece? Veja só. Eu chego em casa, tranquilaço, falo assim, pai, sexta-feira, à noite, cadê? Cadê o quê? Cadê a janta? E não tem janta nenhuma, e você chega na cozinha e não há nada de alimentação masculina noturna, o que será de mim? Então, nesse momento, você vira para ela e diz, eu não acredito que você não fez nenhuma janta, não fiz. Então, eu quero saber o que te impediu de fazer essa janta. Você vai fazer? Não, não vou fazer, eu estava saindo, me conta para onde você foi, eu não vou contar para. Então, presta atenção. Eu vou colocar agulhas debaixo da sua unha, uma por uma, até você me contar onde você foi. Eu quero essa informação. Eu vou lhe causar sofrimento físico até você me contar onde você foi. Me passa essa informação. Ó, e vou colocando agulhas. Vou colocando. E o que que eu tô querendo? Só a informação de onde que ela foi. E vou colocando a agulha. Na agulha 1153, na agulha 1153, ela morre por uma hemorragia, sem me contar essa informação, ou contando ela mais ou menos, ou até mesmo em partes ali. Então, eu queria torturar, acabei matando. Então, é uma conduta na tortura com resultado morte chamada préter-dolosa. Eu tenho dolo na minha consciência, eu quero torturar, mas culpa na consequência que eu acabei alcançando. Olha a diferença de homicídio. Eu chego em casa e não tem janta? O quê? Não tem janta? Eu irei lhe matar, eu vou te matar é torturando, eu vou colocar agulha debaixo da sua unha. Aí na hora que chegou na 1600 e pouco, né, que essa demorou mais, na 1600 e pouco, ela morre. Vai falar, agora, falei que ia te matar torturando. É bem essa condição aqui, beleza? Só para lembrar dessa diferenciação. Tranquilo? Ótimo. Então, cuidado para a prova, tá? Bom, e no parágrafo 4, o que nós temos? Nós temos o aumento de pena. E esse aumento de pena no parágrafo 4, ele é tão importante quanto a condição de ter um aumento de 1/6 até 1/3, quanto também da situação de quais são os aumentos. Então, primeiro lembra desse 1/6 até 1/3. Eu acho que teve uma prova, se não me engano, em 2018, que acabou cobrando isso, então vamos marcar isso aí como ponto de prova. Agora, olha esses incisos. Olha esse inciso. Se o crime é cometido por agente público, então, o que a doutrina estabelece é que ele esteja realizando os atos em torno da condição de agente público ou em razão dela. Então, uma situação que se vincula à condição de agente público, né? Vai trazer o aumento. Agente público tem uma abrangência, né, bem maior do que só policial militar ou só policial civil. É todo agente público, né? Aí, o inciso segundo, calma, vou te mostrar um detalhe que eu acho potencial de prova. O inciso segundo, ele foi modificado em 2003 pelo Estatuto do Idoso. Por que você está colocando, então, o antigo aqui e o novo que vale aqui? Porque você pode perceber o que tem no antigo de diferente. Olha lá, ó. O antigo não tem o maior de 60. Tá vendo? Então, o que que acontece? O Estatuto do Idoso, ele estabelece que é idoso aquele que tem igual ou maior de 60 anos. Aqui não, aqui é só maior de 60 anos. Fique esperto com isso. E outra coisa, mulher não tem aumento de pena quando ela é vítima. Então, a vítima mulher, a vítima na condição de sexo feminino, aquilo que tem lá no ambiente do homicídio, por exemplo, qualificado, não tem aqui. Não tem aqui. Então, fala assim, ó, se o crime é cometido contra criança, gestante, opa, viu a diferença? Não é mulher, é gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Cuidado. A prova, quando ela quer apertar, ela conta a historinha.
Indivíduo de 12 anos de idade que, quando saiu da escola, teve uma situação que ele não apresentou a questão vou colocar um exemplo, eu estou tentando lembrar um processo aqui no Diretoros, lembrem. Diretora que tem ali autoridade sobre os alunos, que então, para trazer um castigo pessoal à criança que estava ali trazendo vários transtornos na escola, a leva até um formigueiro, coloca ela sentada nesse formigueiro, causando intenso sofrimento físico, tá vendo? Causando intenso sofrimento. Pergunta, será crime de tortura junto com aumento de pena? Sim, porque já contou para você que é criança. Então, isso seria um ponto bastante relevante para a prova em relação a isso, tá? Já constou que é criança, beleza? Tranquilo? E, ó, vou falar com vocês, para qualquer uma das questões de legislação extravagante, né, para questões que tenham do Código Penal, amarre-se a essas ideias de contar historinha. Isso aí tem melhorado essas historinhas para cobrar em prova, tá? Então, lembre-se. E nos aumentos de pena, tá? Um outro ponto também que eu queria falar é o seguinte: não tem aumento de pena aqui situações de meio, sabe? Meio. Eu estou lembrando disso porque teve uma prova do EAP que cobrou isso. Aumento de pena, tanto em relação a autor e vítima, quanto a meios. Aí eu te conto uma coisa. Você vê, tem autor, né, agente público, vítima, certo? E meios. Só que o meio aqui, ele não é da tortura em concreto, ele é da condição que ela coloca de gravidade. Então, aqui, ó, é mediante um sequestro, mas a tortura acontece pós, certo? Aí, Everton, não, explica na prática. É assim, ó, eu quero torturar você, eu te sequestro, certo? Então, para que haja ainda tortura, é necessário eu fazer alguma coisa de tortura. Então, eu tenho ainda que te submeter a castigo, se eu tiver autoridade, eu tenho que causar sofrimento físico-mental ou intenso sofrimento físico-mental, entendeu? Então, esse meio aqui colocado nesse terceiro, ele não é um meio concreto, ele é uma passagem até alcançar o momento de fazer a tortura. O que seria esse meio concreto que você está falando, Neto? Não tem aumento quando é assim, ó, irá ter um aumento com utilização de arma, irá ter aumento com utilização de arma branca, irá ter aumento com utilização de meios cruéis. Não tem isso aqui. Em nenhum momento tem isso aqui. Então, está aí um ponto extremamente relevante que poderia cobrar em prova, né? Falar assim, olha, os meios cruéis serão aumento de pena. Então, essas disposições, eu acho que pode ser colocada, né, de certa forma na prova, porque o CRS tem cara de fazer essas coisas, né? Acrescentar alguma coisa no artigo. Estou lembrando de várias questões que já foram feitas dessa maneira, né? Parágrafo 5º. A condenação acarretará a perda do cargo, da função do emprego público e a interdição pelo dobro do prazo aplicado. Gente, interdição para o seu exercício é não realizar nenhum outro tipo de ato que possa vislumbrar em função, emprego ou cargo público. Então, se eu tive uma pena de 8 anos, eu vou, então, ter 16 anos sem poder exercer função, cargo ou emprego público. Everton, então, deixa eu ver se eu entendi. A lei de tortura, ela pode, então, me tirar a condição do cargo público e também impedir que eu exerça um novo cargo público. Exatamente. Isso é um efeito de condenação. Chama-se efeito de condenação. Então, esse efeito tem uma divergência de saber se ele vai ser automático ou não, certo? Bom, na minha ideia, né, garantista, ele não deveria ser automático, certo? Não deveria ser automático. Só que o STJ hoje, né, na Câmara, na sexta turma criminal,
diz que ele é automático, sim, por se tratar de um interesse acima do indivíduo, um interesse de coletividade. Como que um agente público vai ter uma tortura no lombo e não vai perder o cargo? Então, está aí uma situação interessante a ser pensada, né? Agora, para a prova, não se esqueça, aqui é dobro, então cuidado. Normalmente tem provas que coloca interdição para o seu exercício por 1 a 5 anos ou 1 a 4 anos. Então, cuidado com isso. Isso aí é uma mistura com a lei de abuso de autoridade, inclusive, que quase entrou aqui, ao invés dessa, para a gente falar dela. E, ao mesmo tempo, lembrarmos o seguinte: ela é uma condenação que acarreta perda do cargo público em qualquer tortura, inclusive nessa tortura aqui de omissão. Então, cuidado. Inclusive, na tortura omissão, terá a condenação para perda do cargo? Vai, inclusive. Então, tem que lembrar dessa condição aqui do parágrafo 5º. No parágrafo 6º, você tem assim, ó, o crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Pois é. Você deve falar assim, poxa, isso aqui tá tão fácil, né? Tá tão tranquilo, afinal de contas, isso aqui a gente sabe que se cai na prova, a gente mata a pau. Não é tão simples assim. Eu vou te contar por quê. O que que acontece? No crime de tortura, ele coloca na lei de tortura que é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Então, por ele ser equiparado a hediondo, né, vai ter uma imposição da própria Constituição para considerar a inafiançabilidade, né, não tem fiança, o não cabimento da graça e ou, né, da anistia. Só que aí tem um detalhe, o que que acontece? Se você considerar essa circunstância, né, do que é o grave, do que seria a situação de colocar se é anistia ou graça, você tem que pensar assim, eu sei o que é uma anistia? Eu sei o que é graça? Então, se eu não souber diferenciar isso, eu erro na prova. Então, a anistia, ela é um perdão de esquecimento, certo? Então, o Poder Legislativo ele vai considerar uma lei e essa lei que eles considerarem, ele vai excluir o crime e totalmente a punibilidade daqueles indivíduos que praticaram aquelas condutas daquela lei, certo? Então, você vê isso muito em crimes políticos, né? Nós tivemos, inclusive, na greve da PM, uma anistia, né, do Código Penal Militar a todos que praticaram os crimes da época, certo? Então, é interessante que é tão limpar o nome que quem tem uma anistia de algum crime se praticar outro, ele nem residente não pode ser. Agora, quando fala de graça, quando fala de indulto, aí é algo mais específico e vinculado ao Poder Executivo pelo presidente da República. Então, é ele que concede, certo? Então, destina graça e anistia é para quem está sentenciado, cumprindo pena privativa de liberdade, certo? Que vai dar aquela clemência e o presidente vai lá e fala, olha, então eu vou trazer para você a extinção dos efeitos do crime, para que você saia da cadeia, para que você não tenha-se ali nenhum tipo de pena a ser cumprida, né? E aí, interessante pensarmos na diferença de graça ou indulto, né? Por quê? Porque quando fala de graça, dá uma ideia específica, né? Alguém, certo? E quando se fala de indulto, aí seria uma situação mais coletiva. Então, graça seria um indulto para uma determinada pessoa, né? Igual aquele político lá, né, que se colocou, né? Seria uma graça. E o indulto seria algo mais coletivo, é o indulto de Natal, indulto do Dia dos Pais. Então, aqui, por que você falou isso tudo, Everton? Aqui eu quero que você lembre da literalidade. Graça, anistia e indulto. Qual que literalmente não está escrito na lei de tortura? Literalmente. Pois é. Essa que poderia ser uma boa questão de prova. Então, não tem indulto. Só tem graça ou anistia sendo insuscetíveis. Insuscetível quer dizer, não pode ser, então, aplicado a esses indivíduos essas modalidades, nem de graça e nem de anistia. Everton, tá, mas espera aí. Na lei dos crimes hediondos, lá diz que os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico de droga,
o terrorismo, são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. E aí, rapaz, como é que nós vamos fazer? Bom, se você levar em consideração o STF, coisa que eu odeio que você faça isso, pois o STF não cai na prova e ele acaba te confundindo, o STF fala que não pode aplicar o indulto também para tortura, não. Porque se anistia e se graça, que é um indulto individual, não pode aplicar, o coletivo muito menos. Então, a figura é simples, né, em relação a isso. É tipo uma abrangência proporcional, né? Mas, o que eu quero de você? Lembrar que na prova eu tenho a forma literal. Então, vamos lá. Não cabe fiança, tá aqui, e para a lei de tortura é graça ou anistia. Quando você for estudar a lei de crime hediondo, aí lá aplica-se a condição específica que vai inserir também o indulto, que é literal, tá? No parágrafo 7º diz assim, ó, o condenado por crime previsto nessa lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, opa, o que é o parágrafo 2º? Aquela tortura ou omissão. Então, salvo aquela tortura ou omissão, ele vai iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Olha esse termo aqui, ó, iniciará. O que a prova do CRS faz? Tira ele. Fala assim, ó, o condenado por crime previsto nessa lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, cumprirá a pena em regime fechado. Ela faz assim. Então, lembre-se, é iniciará. Tem uma questão também já, eu não sei se é do CRS, que falou assim, ó, salvo a hipótese do parágrafo 2º, terá mais de um terço da sua pena cumprida em regime fechado. Aqui, eu não quero saber a quantidade. Aqui não fala a quantidade, aqui é iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Beleza? E no parágrafo 2º, você tem, e no artigo 2º, você tem a disposição de aplicar-se ainda quando o crime não tenha sido cometido no território nacional. Então, peraí. Aqui está dizendo que a lei de tortura será também aplicada fora do Brasil. É uma extraterritorialidade. Então, vai se aplicar ela fora do Brasil. Quando vai se aplicar ela fora do Brasil? Quando a vítima é brasileira. O que a prova já fez? Ela tirou essa vítima e escreveu autor. Não será quando for autor. Autor brasileiro. Cara brasileiro está lá na Austrália e tortura alguém lá. É problema dele com a Austrália. Agora, se for uma vítima brasileira, peraí, tem uma brasileira sendo torturada na Austrália, aí a gente interessa em processar esse autor. Agora, também se tiver encontrado, for encontrado, em local sob jurisdição brasileira. Beleza? Então, a condição aqui relacionada à jurisdição brasileira remete-se a um local onde pode se aplicar o nosso direito penal brasileiro. Então, aí é o autor sendo, então, ali a possibilidade de aplicar o direito penal brasileiro. Inclusive, nós já tivemos um exemplo de policiais rodoviários federais, exemplo de prova, que atravessaram a fronteira para capturar um brasileiro que estava lá no Paraguai e contra ele praticaram um crime de tortura. Pergunta: com a vítima sendo torturada no Paraguai por brasileiros policiais federais, poderia se aplicar a lei de tortura? Sim, pois a vítima brasileira estava no Paraguai quando foi torturada. Entenderam esse macete? Importante essa disposição, né? Interessante esse papo aqui. Bom, então, meus amigos, com a interposição da lei de tortura, revogou aquele artigo do ECA que eu falei logo no início da aula para você, que tinham colocado uma tortura específica para as crianças, né? Aí aqui teve abrangência para todos, e aí a gente traz exatamente as conclusões do crime em relação ao que poderíamos cobrar na prova em torno da lei de tortura, que é exatamente essas formas, né, que se colocaram, tanto dos tipos de tortura, quanto da condição de tortura ou omissão que diferencia pela pena de detenção, depois as qualificadoras, o aumento de pena, e aí veio se colocando cada ponto onde se aplica diretamente ao crime, né? Inafiançável, graça, anistia apenas, iniciar cumprimento de regime fechado. Eu deixo aqui algumas considerações para vocês, apenas para um estudo mais para frente, para quando você quiser novamente estudar. Eu até vou jogar o material aqui agora, já para o grupo de vocês, para vocês terem acesso. Na verdade, eu vou mandar para a AG, a AG coloca lá na plataforma para vocês. A semelhança do delito de tortura, por exemplo, com constrangimento ilegal, eu acho interessante, porque vai cair na sua prova de direito penal,
Então, você vai lá no 146 e vê a diferença do que se coloca lá, certo? Como será isso? E situações que possam ser colocadas em diferença, como sofrimento físico, sofrimento mental, né? Então, olha só, sofrimento físico ele pode constituir em dor física, desgaste, não é isso? E o sofrimento mental, ele vai ser um tormento psíquico. Aqui está moral, mas é mental. Então, o que acontece? Não pode modificar os termos, tem que ser um sofrimento físico ou sofrimento mental. Se for esse aqui, ó, sofrimento moral, tá errado. E já tivemos provas trazendo exatamente essa condição. Por quê? Porque esse moral ele está em outros crimes do Código Penal, tem outros crimes que se informam em relação a esse resultado aí, tá? Então, cuidado que isso pode trazer. E outra coisa que eu deixei aqui, que eu acrescentei no item 6, é que vários alunos perguntam qual seria um exemplo de tortura para prática de crime. Aí eu coloco esse aqui, ó, A obriga B a furtar um veículo, certo? Então, qual seria essa situação? Seria uma situação de coação. Aí um aluno falou que teve uma pergunta que ele fez uma vez, muito boa, que falou assim, tá, mas se A obriga B a furtar um veículo, isso é coação. É, coação. Então, A também vai ser punível por crime de furto e também de tortura, se ele torturar o B para furtar, vai, nos dois crimes. Então, uma curiosidade muito boa que alguns alunos já perguntaram, né? Depois eu coloco as considerações finais, né, de perda de cargo, né, de efeito da condenação, apenas para lembrar daquilo que a gente falou. E uma coisa que sempre me pediram, que era colocar essas diferenças de anistia, de graça e de indulto, porque afinal de contas pode gerar dúvida na hora que você estiver estudando lá na frente. É isso mesmo? Bom, pessoal, é uma lei pequena, né? Se você for considerar o número de artigos válidos, são 2 artigos, mas tem vários detalhezinhos. E deixa eu contar, eu tenho desprazer de ter tido alunos que fizeram prova de soldado anteriormente e que erraram uma questão de tortura e a única que caiu. Então, são aquelas questões de leis pequenas que, por mais detalhes que tenha, você não pode passar batido para poder passar na prova, beleza? A gente está aí chamando excedentes de concurso de soldado, inclusive tá para vir mais 200 excedentes aí, me parece, né? Chamou excedente do CHO, isso é sinal que as evasões, né, de militares aposentando continuam, então você tem que estar na expectativa no edital de soldado, sim, a qualquer momento, e você tem que continuar estudando, beleza? Tranquilo? Bom, a gente vai encerrar por agora, e aí a gente segue com as nossas aulas, né? Você deve ter um segundo horário aí, não tendo, a gente vai nos encontrar aí em outras matérias talvez um pouco maiores, onde nós vamos estender também mais os assuntos, tá bom? Prazerão para vocês, né, começamos bem, e aí espero poder contar com vocês em qualquer dúvida que precisar, é só mandar para a gente, tá bom? Grande abraço para todos, bom final de semana para todos aí, tá bom? Tchau!